Você já ouviu falar na medicalização da educação? Afinal, o que seria esse termo? Esse é um termo que se refere a um mecanismo que transforma problemas pessoais, sociais, culturais e até políticos em questões que devem ser medicadas. Constituído pela parte médica que produz discursos que funcionam e definem o modo da pessoa de agir e de ser. Daí decorre que o indivíduo seria o maior responsável por seu destino, por sua condição de vida, por sua inserção na sociedade. E esse sistema é eficiente ao ponto de terminar pela culpabilização da vítima. A própria vítima se considera culpada. O indivíduo, a partir disso, começa a se organizar e se comportar de acordo com as normas médicas estabelecidas. Na educação, o processo de medicalização anda cada vez mais rápido. O que são esses processos? A escola vê como se o empenho do aluno fosse totalmente dele, de forma individual, livrando o professor das suas responsabilidades, fazendo ele pensar também que não tem como ele ajudar no aluno. De repente, esta criança que você quer que seja tudo isto, ela é obrigada a ficar quieta, obedecer, não questionar, em determinados momentos, em outros sim. Estamos sendo convencidos mesmo de que a diferença é problema, de que o questionamento é problema, de que sonhar é problema, quando isso faz parte da vida e é necessário para a vida. Agora, doutora, uma pesquisa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostrou um aumento de 75% na venda dos remédios para controlar essa hiperatividade. Isso, em um ano todo, mas se você considerar que de 2000 até 2012 subiu de 70 mil caixas para mais de 2 milhões de caixas, você vê que é muito mais do que isso ainda. Então, o que preocupa é esse uso da medicação. Mas eu acho que tem uma questão, que é do que você estava perguntando, é assim, acho que tem uma primeira questão, muitas crianças que são absolutamente normais, mas que são diferentes. Nós não somos iguais. Não precisam tomar remédio para isso. Estão sendo massacradas com o diagnóstico. O fracasso entre os alunos tem um diagnóstico focado apenas na culpa do aluno, chegando ao máximo aos seus responsáveis. A escola e a política educacional, na maioria das vezes, não são questionados sobre o aprendizado de tal aluno. Ao que tudo indica, o processo de aprendizagem seria melhor se não fossem esses obstáculos que há em cada pessoa que está aprendendo e tenha dificuldade. Recentemente, com a ampliação de campos nessa área, estão envolvidos também nesse processo psicólogos e psicopedagogos, que vêm a se juntar aos médicos em sua prática biologizante. A partir disso, houve a substituição do termo medicalização por patologização, já que o fenômeno vem se tornando maior. Dizia respeito a uma reunião, a um encontro do CDC, o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, que estimava que pelo menos 10 mil crianças de 2 e 3 anos de idade estavam sendo medicadas para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nos Estados Unidos, principalmente crianças atendidas pelo sistema Medicaid, ou seja, crianças de baixo nível de renda, crianças pobres. O fracasso seria uma consequência da desnutrição. Essa opção só ocorre em alunos que pertencem à classe trabalhadora. O fracasso seria resultado da presença de disfunções cerebrais, por exemplo, a hiperatividade, a disfunção mínima. O fracasso seria resultado da presença de distúrbios de aprendizagem, por exemplo, a dislexia. Os dois últimos tópicos eram dados a pessoas de classe média e alta. Porém, atualmente, também engloba a classe trabalhadora, o que cria a opção de uma criança ter os 3 tópicos.
A desnutrição e o fracasso já foram estudados por cientistas e concluiu-se que isso só afetaria caso a desnutrição fosse de terceiro grau, que é quando o sistema nervoso está desenvolvendo. Isso só não afetaria se fosse de forma mais leve. Agora, a grave pode sim interferir no desenvolvimento intelectual, em especial o raciocínio no abstrato superior. Com isso, não é possível construir um substrato necessário para alfabetizá-lo. É também importante lembrar que tem uma quantidade considerável de pessoas no ensino superior que a desnutrição ainda está presente como uma das principais causas do fracasso escolar no discurso e nas ações dos seus tutores. Inclusive, trouxemos aqui algumas falas de diretores e alunos e professores que mostram essas afirmações. Lembrando que as frases se referem a alunos que não eram desnutridos ao exame clínico. Fisicamente, a Eliana é magérrima, tem cabelo ralo, tem manchas no braços e pernas. O pior é que a mãe tem uma aparência ótima, é a subnutrição. A Daniele também é subnutrida, é magrinha, muito enjoada, nunca come a merenda, mas a subnutrição na Carla é mais gritante. Com subnutrição não dá mesmo para aprender. A Juliana é o seguinte, a mãe é separada do pai, a mãe tem paralisia, eles passam fome, são desnutridos mesmo, não conseguem por isso aprender. Não sei o que seria aconselhável, médico ou psicólogo? Causas do não aprender? Bem, é a alimentação. Problemas em casa, a gente vê logo que é desnutrida. Se ela é mal alimentada, a cabecinha não pode mesmo funcionar. No geral, é o organismo que todo está comprometido. Tem problema neurológico por causa da desnutrição. A certeza é que a desnutrição é responsável pelo fracasso. Sistema de preconceitos pode ser apontado no fato de que, como resultado de reciclagens, o discurso das professoras se modifica. A patologização passa a ocorrer sob novas formas, porém, quando se permite que esse novo discurso se estenda, aparece o mesmo velho discurso. O psicanalista Alfredo Jerusalinski explica que para que o trabalho desenvolvido pela organização seja ainda melhor, é necessário aparar algumas arestas. Entender que o problema familiar interfere no desenvolvimento da criança é um exemplo. A fragilidade social da inserção familiar cria condições de difícil exercício da maternidade que acabam afetando o desenvolvimento da criança. Os distúrbios de aprendizagem são uma pretensa doença neurológica jamais comprovada. Não existe critérios diagnósticos claros como exige a própria ciência neurológica. O conceito é muito vago. Então, como é possível diferenciar uma criança que tem dislexia de uma criança que é mal alfabetizada? Os pais das crianças reagem a seus resultados como se fosse uma fatalidade. Para os professores, representa um desvio de responsabilidades e usam a famosa frase: eu faço o que posso, mas eles não aprendem. Pois o problema decorreria de doenças que impedem a criança de aprender. A criança estigmatizada incorpora os rótulos, introjeta a doença. Passa a ser psicologicamente uma criança doente, com consequências previsíveis sobre sua autoestima, sobre seu autoconceito e, aí sim, sobre sua aprendizagem. Na prática, ela confirma o diagnóstico ou rótulo estabelecido sobre ela. Uma outra coisa que agrava isso é o fato de alguns pais e crianças procurarem alguma doença que justifique o fato da criança não estar aprendendo na escola, pois não se trata de buscar um diagnóstico real para uma ação efetiva, no sentido de minimizá-lo. O trabalho pedagógico, quando é desqualificado, cede terreno para outros profissionais, estimulados pela necessidade do mercado de trabalho. Já o espaço escolar, voltado para a aprendizagem, para a normalidade e para o saudável, transforma-se em espaço clínico, voltado para os erros e distúrbios. Porém, se as crianças continuam não aprendendo, a isso agrega-se em taxas alarmantes a incorporação da doença, que no fim acaba sendo inexistente. Olha, a Ritalina é uma anfetamina que tem indicação muito específica naqueles casos de distúrbios de transtornos de atenção e déficit. Especialmente aquelas crianças que não param, que não prestam atenção em nada, aquelas crianças infernais, que sobem na mesa e vai para lá e fala, e se movimenta, e na aula não consegue ficar parado, não presta atenção, não consegue fazer os exercícios, porque se distraem o tempo todo. Então, quando a Ritalina é bem indicada, ela e outros medicamentos do mesmo tipo, realmente acontece uma mudança no comportamento
dessas pessoas que sofrem desse tipo de transtorno. O que existe hoje é um exagero na prescrição, porque qualquer criança começa a dar um pouquinho mais de trabalho na escola, a mãe é chamada, leva para o médico diagnostica o transtorno de atenção e aí já sai receitando Ritalina, e esses remédios têm efeitos colaterais. Os estudantes sempre usaram substâncias desse tipo. Eu, quando era estudante, usei também, porque você tinha exame, então tinha que estudar até tarde, ficava com sono, não conseguia aprender, tomava e aí ficava agitadão e podia passar a noite inteira acordado. E depois, no dia seguinte, estava morto, acabado, porque quando terminava o efeito, a gente ficava muito derrubado. Não se deve fazer esse tipo de utilização indevida, está errado, porque você acaba tendo os efeitos colaterais da droga. A tendência dela é a gente repetir o uso, porque não é que usa uma vez na vida, usou uma vez, conseguiu estudar até mais tarde, foi melhor na prova. A prova seguinte, a tendência é usar outra vez, e essas drogas causam dependência. Se a gente começa a usar com muita frequência, você acaba dependendo delas. Para finalizar o vídeo, a gente vai trazer aqui, no caso, 2 depoimentos sobre medicalização na educação, quais são os prejuízos disso, e no caso, um dos depoimentos vai ser meu. Então eu vou falar aqui para vocês como é que foi minha experiência com a medicalização durante o processo educacional, principalmente ali entre o final do ensino fundamental e o início até a metade do ensino médio. Durante o ensino fundamental eu apresentava algumas dificuldades, né, de acompanhar as aulas, de estudo e tudo mais, e eu acabei indo para o médico. Na época eu fui para um neurologista e também fiz um acompanhamento psicológico por um tempo, para ver se não era outro tipo de problema. E o diagnóstico deu que realmente era TDAH, né? No caso, déficit de atenção. E eu comecei a tomar um medicamento. Eu comecei pela Ritalina, que é um medicamento mais conhecido assim, aqui no Brasil. A Ritalina ela ajuda a dar uma concentração maior para o estudante, foco. Só que o problema da Ritalina é que ela é um medicamento pesado, e o perigo dela é que muitos estudantes acabam usando ela sem a prescrição médica. No caso, eu tinha prescrição médica, e eu tomei a Ritalina por bastante tempo, até chegar mais ou menos, acho que foi da 7ª série até o primeiro ano do ensino médio. E quando chegou no ensino médio, vieram outros problemas, além da falta de atenção. Veio também um problema já psicológico, pessoal, e aí eu tive que trocar de medicamento. Porque além do medicamento para atenção, tinha que ter o outro medicamento que era para resolver esses outros problemas, né? No caso, que era a depressão. E aí eu comecei a tomar o Pameló, que é um remédio também, não é tão conhecido quanto a Ritalina, mas ele é conhecido também na área. E o Pameló, ele é um pouco mais radical do que a Ritalina. Quando eu tomava o Pameló, além de eu ficar focado, né, nas aulas, passava assim, dava uma sensação de que passava os problemas psicológicos e tudo mais, por um tempo ficava tudo bem. Só que quando passava o efeito do Pameló, aí que morava o problema, né? Quando passava o efeito do remédio, dava uma espécie de recaída, né? Porque perdia aquela concentração, o remédio ele te deixa super focado em tudo. Qualquer tipo de remédio desse gênero, até a Ritalina fazia isso, só que com uma agressividade bem menor. O Pameló eu achei mais agressivo. Esses remédios geram um cansaço muito grande porque eles te fazem ficar focado na aula, não só na aula, mas em qualquer coisa que você for fazer a partir do momento que você toma. Inclusive você tem que tomar cuidado para não tomar em momentos que não são necessários para você tomar. Agora, tipo, uma aula é importante, mas se você tomar o medicamento para outra coisa, você vai focar naquela outra coisa e você não vai conseguir ir para a aula, não vai conseguir prestar atenção na aula, no caso. Os efeitos colaterais desses remédios são bastante complexos, tem que saber a dosagem certa para cada um. Eu comecei com 50 mg, depois fui abaixando até chegar em 10, porque 50 mg era muito forte. E aí chegava um momento que chegou um tempo, né,
que eu tomava tanto esse remédio que eu ficava tão focado nas matérias, nos conteúdos, eu estava tirando notas boas, ele trazia resultados. O remédio, ele realmente é eficiente. Mas chegava no final, eu ficava muito cansado. E aí, colegas de turma percebiam, assim, falava para parar de tomar o remédio, porque estava notando diferenças, né, no comportamento e tudo mais. E aí, mesmo sem autorização do médico, eu acabei parando de tomar o medicamento. Foi um pouco difícil para abandonar o remédio, né, o uso dele diário, porque ele dá aquela sensação de dependência. Na verdade, nem uma sensação, é realmente uma dependência mesmo, uma dependência química. Porque o que acontece? Tu tá focado, pela primeira vez na vida ali de quem tem déficit de atenção, a pessoa tá tirando notas boas, conseguindo entender o conteúdo, absorver, tá conseguindo prestar atenção sem desviar o olhar para outra coisa que tá acontecendo. E aí a pessoa começa a agregar, começa a dar esse mérito, não para ela mesma, né? Não para a sua capacidade, mas para o remédio. Fala, se eu tô tirando nota boa, não é por minha causa, não é porque eu estudo, é porque o remédio me faz estudar. E não é bem assim, porque mesmo depois de tomar o medicamento, mesmo depois de encerrar o tratamento, né? Eu continuei estudando. Não apresentei tanta dificuldade como apresentava antes de tomar o medicamento. Acho que foi tipo uma forma de um impulso. Ainda tenho, por causa de eu parar o tratamento, ainda eu desfoco muito das aulas. Não consigo prestar muita atenção direto, assim, é cansativo. Mas, assim, não é interessante que o aluno se torne dependente do remédio para fazer todas as suas tarefas da vida, porque aí vem a questão da culpa que a gente falou aqui no vídeo. Se o aluno para de tomar o remédio, se ele não tomou o remédio um dia e ele foi mal naquele dia, por exemplo, ele vai atribuir a culpa a ele. E aí ele começa a achar que ele é incapaz de fazer qualquer coisa sem o remédio. Não é bem assim que funciona. Meu nome é Ivelise, tenho 38 anos e tenho 3 filhos. Quando o meu filho do meio estava com 6 anos de idade, ele estudava numa escola particular. E a professora do primeiro ano do fundamental veio até a mim e quis questionar, né, sugerindo que ele tinha um problema de déficit de atenção, o TDA. E ele não conseguia acompanhar as atividades, era difícil ele fazer os deveres dentro da sala de aula. Mas quando ele foi para o segundo ano, ele teve uma melhora. Mas mesmo assim, nós levamos ele ao neuropediatra e ele falou que tinha que fazer diversos testes para comprovar esse déficit de atenção. E nós fomos fazendo as investigações, todas as investigações. Então, quando ele chegou no 5º ano, nós mudamos de neuropediatra e levamos ele no neurologista. Então, foi feito os testes com a psicopedagoga, juntamente com o neurologista, né? E foi constatado que ele tinha um problema, mas que era uma deficiência na escrita fina. Então, quer dizer, eles confundiam, porque ele não aprendeu a desenhar e nem a escrever como deveria na pré-escola, então foi causando um transtorno, mas de ansiedade. E os professores sempre confundem o déficit de atenção com esse transtorno de ansiedade. E ele não tem o déficit de atenção, ele foi medicado, ele tomou medicação por muito tempo e foi rotulado pela escola com déficit de atenção. Então esse transtorno não foi visto e nem foi, assim, digamos, visto pela escola. Rotular a criança com um tipo de déficit era mais fácil do que corrigir o erro da escola. Então, quer dizer, ele hoje, ele está 1 ano atrasado por conta disso, por conta desse rótulo, que ele absorveu isso para ele, então ele se sentia incapaz de produzir e reproduzir as atividades. Então, hoje, numa escola estadual, e ele está numa escola de período integral, ele hoje consegue desenvolver as atividades, ele hoje consegue elaborar, pegar um desenho e pintar, colorir, coisa que ele não fazia.
porque ele absorveu esse rótulo de déficit de atenção de que eu não sou capaz de fazer. E hoje, em outro tipo de educação, outro tipo de estudos, ele consegue desenvolver esse problema que ele tem, que foi a deficiência na escrita fina e esse transtorno de ansiedade que foi desenvolvido nessa primeira escola.